estamos atrasados. Estamos atrasados de de castigo, né? Atrasados que estão despachando, né? O processo do jogo logístico, né? Beleza. Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o PRF Vetorato. Atualmente eu sou o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização aqui da rodovia, da 6ª Delegacia aqui de Bento Gonçalves. Já fui chefe do grupo tático até ano passado, quando eu passei para a chefia da delegacia. A gente veio, provavelmente ano passado, você comentou que o pessoal já veio fazer uma conversa aqui, né? Já. Então você já deve ter visto essa palestra, basicamente o que ela é. Só que a minha abordagem é um pouco diferente. Então, realmente ter uma conversa com os senhores sobre o trânsito, né, e apresentar um pouco da nossa instituição. Hoje aqui em Bento Gonçalves, a 6ª Delegacia, ela conta com 33 servidores. Tá? Nós somos responsáveis por 186 quilômetros de trecho da rodovia BR-470, desde o município de André da Rocha até Montenegro. Tá? Hoje a gente dispõe de um serviço operacional, que é o serviço do dia a dia, que são as viaturas que os senhores visualizam no trecho. Né? Então, a gente atende 2 postos, um em Bento Gonçalves e outro em Veranópolis. Né? Da mesma maneira, a gente dispõe de um grupo tático que é especializado no enfrentamento ao tráfico internacional de armas e drogas. E, provavelmente quem é da região há mais tempo sabe que desde a chegada da TRF aí, os números de apreensões são bem grandes, né, com a nossa chegada. Ano passado, no estado do Rio Grande do Sul, a gente foi responsável pela apreensão de quase 30 toneladas de drogas, e mais um punhado de arma, por aí vai. A gente dispõe de um grupo especializado em fiscalização de trânsito, né? São colegas que se dedicam, então eles entendem tudo, fiscalização de trânsito, segurança veicular, de caminhão, dimensão, amarração, toda essa questão. Dispomos de um grupo de motociclistas também, né, que também atuam aqui na região. E desta maneira a gente tenta garantir a segurança da rodovia. Quem de vocês tem habilitação? Quem dos senhores já se envolveu em algum acidente? Se num ambiente que a gente não tem 20 pessoas, nós estamos falando que 30%, 40% levantaram a mão dizendo que se envolveram em um acidente, a gente tem uma estatística alta. E isso é o reflexo hoje das rodovias aqui na Serra Gaúcha, não só na 470, mas nas rodovias estaduais. Os senhores fazem ideia de quantas pessoas morrem por ano no Brasil em acidente de trânsito? Morre mais gente aqui do que numa guerra. A média nacional são 17 mortes por dia no trânsito brasileiro. Haja caixão. Ontem, na madrugada de ontem, tivemos mais um óbito. 23 anos. Uma vida toda pela frente. E morreu por quê? Decidiu beber e acelerar. Simples assim. O trânsito não comporta erros. E por mais que a gente julgue que a gente nunca vai errar, uma hora a gente pode falhar. E o erro é cobrado com a morte. Muitas vezes. Somente neste ano a gente já contabiliza 8 óbitos na rodovia 470. São 8 famílias destroçadas, sem um ente querido. Então, quando a gente fala de trânsito, por mais que a gente julgue, eu sei dirigir, comigo não vai acontecer, todo dia acontece. Só agora nós estamos atendendo 2 acidentes. Ninguém sai de casa com a intenção de se acidentar, mas todo dia isso acontece. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos e as nossas responsabilidades quando a gente embarca dentro de um veículo. Tem uns números, né, que falam da questão dos acidentes e feridos e mortes nas rodovias federais. Aí o que eu falo para vocês, isso aí são dados de 2024. Né? Então, falando só em rodovia federal, que fala em mais de 6 mil mortos.
aqui a gente vai chegar aos dados da nossa rodovia. Nossa rodovia. São dados de 2023, cadê 2024? 2023, a gente chegou a 8 óbitos no ano. Quantos óbitos são aceitáveis por ano? Nenhum. Pois é. Isso aqui, a gente fala, a gente tem, recebe do governo, números que são admitidos. Né? Eu lembro, na nossa rodovia se fala em uma morte por mês. Isso é um absurdo. Porque a gente olha para os números, a gente só fala de números, mas é uma família. É um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Né? Esse ano, em 2024, chegamos a 10. E em 2024, vamos levar em consideração que a gente teve, não sei, rodovia, né? Tivemos a enchente em maio, então não tinha circulação. E veio uma crescente dos números. Os acidentes, tudo aumenta. Tivemos uma rodovia interrompida. Por não sei quantos meses, com 2 meses não teve nenhum fluxo. E mesmo assim, os números cresceram. Em 2025, já estamos com 8. Já estamos em junho. Se ele continuar nessa batida, vai ser o pior ano de acidentalidade aqui na rodovia 470. E por que os acidentes acontecem? Bebida, celular, imprudência, imperícia. Quantos daqui, não precisa levantar a mão, esperar os colegas chegando, quantos daqui já foram para uma festa, beberam e saíram dirigindo? Quantos daqui saem de manhã atrasado e falando no telefone? Quantos daqui já tomaram uma multa por excesso de velocidade nas curvas vermelhas? Quantos daqui fizeram aquela conversão à esquerda aqui na saída para pegar o trem da Tela Sul? Né? Quando a gente pode ir pela vicinal e entrar lá na ponta do Castelinho e vir em segurança. Todo mundo faz isso. Entendeu? Não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para levantar algumas coisas que tem que passar a refletir. Quem lembra desse trevo antes da obra? A carnificina que era. Lembra do acidente que um caminhão passou em cima do carro lá e matou 4? É. Mas a gente sempre opta pela lei do menor esforço. Eu atravesso aqui, não dá nada. E o dia que der? E o dia que o caminhão atravessar ali e entrar uma moto embaixo? Tiver que juntar os miolos? Essa é uma cena que você não quer levar para sua vida. Eu já vi várias vezes. Pois é. Não é nada agradável. E por quê? Porque a gente acha que dá. Comigo nunca acontece. E comigo nunca acontece e eu não vou ir até lá para fazer um retorno. São pequenos detalhes que vão acontecendo no trânsito. Então, uma espiadinha no celular, baixei a cabeça, levantei, aquela criança entrou na frente do carro. Por essas coisas que o nosso trânsito brasileiro é tão violento. Né? É claro que a gente fala da ausência de infraestrutura adequada. Hoje a nossa rodovia deveria ser duplicada, mas aí a gente vai chegar naquele ponto assim, de prioridades do governo. Então é uma questão que, né, enquanto nós tivermos políticos que priorizam outras coisas em detrimento da segurança da população, a gente vai continuar convivendo com isso. Só que não podemos esperar deles e não fazer a nossa parte. Eu vou passar aqui, só fazer uma pergunta. Quantos dos senhores já tomaram multa por excesso de velocidade? Quantos daqui entram nas curvas das empilhadeiras lá de chegar em Bento Gonçalves a mais de 60 km por hora? Já quer duplicar, pista dupla, eu me garanto.
Teve uma sexta-feira que choveu lá, foram atendidos 12 acidentes no dia. 12. Excesso de velocidade. Aquelas curvas lá não são para fazer drift. Você faz a primeira assim, tranquilo. Agente de acompanhamento tático, a viatura ali, eu passo a 160. Mas eu faço todo dia. E eu juro que quando chego na segunda e terceira curva, se eu não entrar a 100, eu vou rodar. Aí você, com o teu carro, com o pneu liso, acha que dá. Mais uma batida, mais um acidente. Vai lá os PRF ficar nas curvas, com um alvo nas costas, para ver se vem a segunda pessoa e nos atropela. Isso é todo santo dia. Por isso que existe um radar móvel, as figurinhas, todo santo dia ali, 60 km por hora. É uma produção de multa, uma atrás da outra. Em uma hora ali, a média é de 60 a 70 multas. Todo mundo sabe, tem radar ali, mas todo mundo acelera. O equipamento só faz a multa depois que alguém passa com excesso de velocidade. Não é o guarda que decide. Então a gente vai falar um pouco das ultrapassagens. Nossa rodovia aqui é uma rodovia boa de ficar fazendo ultrapassagem. Muito fluxo, pista simples, curva, né? É bem complicado, né? Quem dirige Brasil afora já deve ter se deparado muitas vezes com essa cena aqui. Né? A impaciência, e aí resolve ultrapassar quando não tem espaço. E aí a gente chega naquele ponto. O Brasil só começa, o pessoal só sente a dor da infração quando chega a cartinha. Quando chegam esses valores. Agora, a gente precisava chegar a isso? Se é só aguardar mais 1, 2 minutos lá? Porque se der certo, tudo bem, vai para casa e só ganha multa. E se der errado? Se der errado, não vai para casa. Vai para o hospital, quando tiver um pouquinho de sorte. Só um exemplo do que acontece nas rodovias. Pela altura da câmera, deve ser o motorista de caminhão. Quantos aqui já fizeram alguma ultrapassagem? Passou ali. Mas só falar um negócio, eu acho pior o motorista do carro pequeno que tem dinheiro. Ele não dá preferência e ele não tá no celular. Ele compra um carrão e quer saber de ir. E tu liga o pista e tudo, e aí ele vem por cima e força a ultrapassagem. É o pior que tem. Ele pode Tem ter muito. um Final de V6. semana é aquelas motos potentes. A moto potente está aí, cara. Todo santo dia está juntando corpo. Agora, vou jogar para eles a minha responsabilidade de fazer as coisas certas? A decisão de morrer, subir numa 1000 cilindradas e acelerar e cortar um trator ao meio, como foi ali em Garibaldi, na 453, há alguns anos atrás, é do moleque. Isso para mim não é tragédia. Imbecilidade. O cara pega a moto esportiva, uns guri de merda, uns piados de merda. Acho que aquelas curvas ali descendo para Barão e Salvador ali é autódromo. É todo sábado de tarde tem um imbecil que deu no guarda-reio. Mas eu vou fazer a minha parte. E o senhor tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que fazer a sua parte. E eu tenho uma filha para criar. Então eu não vou acelerar meu carro. Né? Eu, se eu tiver dúvida, não vou fazer uma ultrapassagem. Já fiz. Mas vale a pena. Pensar nisso. E é todo dia, o pessoal com moto esportiva. Rapaz, tem uma coisa na minha vida que eu não vou
Claro que aí eu não sei, mas é deixar minha No filha... dia do aniversário dela, a Sofia só queria uma festinha. Acabou não ganhando. Nem aquela, nem nenhuma outra. Aquele dia era o aniversário de 14 anos da Sofia. Eu e meu marido, a gente tinha combinado de fingir que a gente esqueceu que ela estava de aniversário. Passamos o dia todo fugindo dela. Mas na verdade a gente tinha combinado de fazer uma festinha surpresa numa pizzaria do bairro. Quando deu 7 horas, meu marido chegou do trabalho e foi logo dizendo: ai, não quero comer em casa, não tem nada de bom aqui, quero comer pizza. E fomos os 3 à pizzaria, 2 quadras de casa. Quando a gente foi atravessar a rua, eu só me lembro de uma freada. Quando eu acordei, eu vi que a Sofia não tinha sobrevivido. O carro que atropelou a gente até tentou frear, mas a 120 km por hora. Só o que ele conseguiu foi matar a nossa filha. Ela morreu achando que a gente esqueceu do aniversário dela. Duas coisas. Tem uns vídeos bacanas que passam nessa apresentação, que provavelmente já rodou ano passado para os senhores verem. Meu objetivo aqui é mais conversar com os senhores. O cidadão que faleceu nessa colisão que teve aqui na Xandão estava a 140 km por hora. Alguma possibilidade desse cara sobreviver? Sem cinto de segurança? Alcoolizado? Atropelamentos. Quem é motorista, aí é um pedido meu, tenham atenção quando vocês visualizarem pedestres caminhando no acostamento da rodovia. Já tivemos 2 atropelamentos, né? As causas ainda são passíveis de investigação, onde pegou, não pegou, mas é o seguinte, a sociedade como um todo ela está doente, por N razões. A última situação que a gente teve de atropelamento, não há dúvidas que o cara se jogou na frente do veículo. Então tenham atenção. Pra ver se mata. E aí escolhe o caminho. Então, assim, viu gente caminhando na frente da rodovia, fica esperto. Uma pergunta. Passa. Existe alguma lei sobre ciclistas em cima da pista? É outro problema. Esse é um dos grandes problemas. O problema, ainda mais na nossa região, o pessoal gosta da bicicleta. E gosta de ir para cima da rodovia. E não pode. Não pode. E é exame de 2, às vezes já dá um atrás do Oi, outro. e quando é o dois, comboio? três. E quando é o comboio? Que eles decidem que eles vão andar em cima da rodovia. Aí tu tem que ir na outra pista. É um problema. E aí? Eu já tive treta com ciclista. Já vi eles saírem em cima da rodovia. Vai achar outro lugar. Vai achar um lugar seguro, cara. Eu não sou contra você andar de bicicleta. Exatamente. Mas é a segurança dele? Mas é segurança. Deles e dos outros. Entendeu? Um caminhão passa ali, não vai nem perceber. Só o vácuo já derruba o cara. Exato, não vai nem perceber que passou em cima. O cara vai embora. Vai ficar lá só a carne moída, o nhoque para juntar. Aí os outros depois vão dizer que o cara atropelou e fugiu. Com certeza. Que nem aconteceu lá na Praça do Pedágio, em Santo Antônio da Patrulha. A menina que trabalha ali nas cobranças, trocaram o turno, e aí foi sair saiu o rebanho de gente, né? Bora. Saiu do intervalo, uma se desequilibrou ali, caiu. Era uma motorista de caminhão, tava saindo, passou em cima. Fugiu, foi abordada aqui em São Leopoldo. Ela nem sabe o que tinha acontecido. E a gente orienta, a gente conversa, ciclista. Teve uma vez que atropelaram não lembro o ano, acho que foi no Vale dos Vinhedos, né, que é outro lugar que não tem espaço adequado e todo mundo vai andar de bicicleta. E aí a gente fala, é uma região turística, mas cadê a ciclovia? Agora eu acho que estão... Tem acostamento, tem acostamento, tem nada.
Então a gente precisa se preparar para ter essas coisas. A gente quer incentivar esse transporte alternativo, mas a gente não tem infraestrutura adequada. Né? A gente não trabalha o básico primeiro, a gente sempre vai à frente. Aí já Mas falta uma ciclovia, faz dinheiro para fazer. Poxa, tem que dar um espaço adequado para as pessoas circularem. Assim, as bicicletas da rodovia tá em desacordo com a legislação de trânsito. Tá? Se a pergunta é essa, está em desacordo. Falei para ter atenção com os pedestres, o excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Alguém lembra do último acidente que teve em Vila Flores, que um camarada conseguiu partir um cruze ao meio? 170 km por hora. Sobrevive de que jeito? Sem cinto, mais um punhado de Heineken dentro do carro. É a receita para o sucesso. Então assim, aí a gente vai falar. Nossa região vive de eventos, né? Agora tem Expo Bento, que vai começar na quinta-feira, tem Festa de Queijo, começa no final do mês, tem FenaChamp. Quem é que não gosta de tomar um trago? Eu gosto. Eu não abro mão de tomar um vinho da noite. Em casa. Se eu sair para um restaurante, quanto é que custa um Uber? Da minha casa até um restaurante, qualquer restaurante ali em Bento Gonçalves, eu vou gastar 20, 30 pila. Vou, posso beber tranquilo, não preciso ficar olhando os grupos para ver se tem lei seca, blitz, né? Tranquilão. Ou senão, o melhor, os camaradas que vão com a esposa não bebe e ele sai dirigindo. Eu vou, porque eu sou homem. Eu não vou dar o volante para ela porque eu sou homem. A gente é muito burro, cara. A gente é burro pra caramba. A gente tem que parar com isso aí. Combina o casal, alguém bebe, não bebe e tal, sai com mais gente, alguém bebe. Ontem dava uma palestra ali na Xandão, vamos ter a FenaChamp, como é que a gente faz? Cara, como é que a gente faz? Tem van, motorista da Rodap, diversos aplicativos hoje. Né? Quando eu cheguei aqui na região em 2017, a gente não tinha essa opção. Eu morava em outra capital, já sempre andei de Uber, fazia essas coisas, mas não tínhamos a opção. Hoje tem. Aproveita a tua festa, te diverte. Aí vai correr o risco de ficar ali olhando o grupo para ver se a PRF está lá na saída, para fazer o bafômetro. 3 mil de multa, perdeu uma CNH por causa de 20, 30 pila. O que tu deixasse pagar licenciamento do ano, tu gastasse, tu gasta no transporte. Então são coisinhas que a gente tem que começar a se atinar na vida. Entendeu? Aqui tem um dado, que é da nossa delegacia. Isso aqui é o número do ano passado só de multas por excesso de velocidade. Só na região. Só aqui. A PRF só serve para multar, né? A PRF é a indústria da multa. E viu que só existe multa que você acelerou. O guarda não inventa multa. Depois eu falo disso. Esse vídeo aqui é um vídeo, é o único dos vídeos assim que eu gosto de passar. Presta atenção. Oi, pode falar. Nem isso. Muito menos isso. Da cirurgia. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Hoje o maior problema que a gente tem no trânsito brasileiro, na nossa região, é o celular. Quantos daqui já dirigiram, em algum momento pegaram o celular? Né? Quantos daqui pegaram o celular para arrumar a rota? Não estou nem falando de olhar o WhatsApp. Né? Todo mundo faz. Ninguém dentro dessa sala aqui não fez isso um dia. Todo mundo fez.
se eu, naquele momento que eu olhar e os carros da frente pararam, o que acontece? Engavetamento, como teve aqui com o Carlos Barbosa no final de semana. Acho que foram 4 veículos. Não venha me dizer, não venha dizer pro guarda que freiei por causa do cara da frente. O cachorro atravessou. Foi no sábado, teve um sábado que teve um evento violada, teve um acidente grave lá no Santa Rita. Não venha me dizer que eu freiei porque passou uma pessoa na frente. Celular. Entendeu? Tudo é celular. Quantos veículos a gente vê caído na rodovia, lá na Valeta? Sim, do nada, aquele negócio estranho, sozinho. Na subida. Na subida. Veículo capotado. Celular. É celular. O problema é que a gente não consegue ver isso, né? Flagrar isso. Mas hoje a gente tem uma orientação, e eu passo isso para meus colegas. Uma das prioridades é autuar motorista dirigindo com o celular na mão. E pasmo, qual é o local que tem mais autuação na rodovia? É na frente do posto da polícia. Essa é uma estatística assim, bizarra. Eu simplesmente vou passar na frente do posto da PRF com o celular na mão, na orelha ali. Não tem como explicar isso. Tamanha desatenção que a gente tem no trânsito. Entendeu? A gente ignora a presença de um posto policial. Porque as pessoas só começam a cumprir a legislação de trânsito quando tem polícia. Quando tem os guardas municipais fiscalizando do município, os agentes de trânsito. Senão a gente não se preocupa. E mesmo assim, com esse dado a gente visualiza a desatenção que hoje em dia a gente tem no trânsito brasileiro. Então, há um valor 300 pila. Quem é que tem 300 pila sobrando assim para entregar para o governo? Porque alguém tem que bancar o governo, né? Porque tá caro viajar. Vamos passar para essa cena aqui. O que tem de errado aqui? Eu aposto que ninguém nunca fez isso. O cinto preso para não ficar apitando. Pois é. Quantos daqui já só jogaram por trás aqui, ó? Ele não precisa ir longe. Quantos daqui já tem por hábito entrar no carro e botar o cinto de segurança? Há 10, 15 anos atrás, a gente fazia isso? Pois é, foi um comportamento da sociedade que se mudou. Hoje, muita gente usa cinto de segurança. Tá? Então eu falo, tem que começar sempre batendo na tecla. Quem me ensinou foi meus filhos, 2 anos de idade. Eu sentava no carro, pai, bota o cinto. Pois é, uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar os nossos comportamentos. Eu sempre falo, se a gente sai num evento destes e uma pessoa muda um comportamento seu, a gente já ganhou o dia. Tá? Esse equipamentozinho salva vida. Não me venham com aquela conversa que eu sobrevivi porque estava sem cinto. Pode ocorrer 1 em 100 mil. Mas eu já salvei, já tirei gente dentro de carro que estava viva por causa do cinto de segurança. Tá? Vocês vão lembrar de um acidente no início do ano. Posto do avião. Um ônibus e um caminhão. Mais uma das dezenas, centenas de acidentes que a gente já tem no local. Alguém sabe por que aquele motorista morreu? Um acidente a 40 km por hora. Estava sem cinto e a pessoa sem cinto, o que acontece com ela? É injetada. E ele caiu embaixo do quê? Da roda do ônibus. Da roda do ônibus.
estava sentado em cima do cinto de segurança. A 40 por hora. A 40 por hora. Imagina a 100. A 100 por hora. Superou mesmo. É só encomendar. Então, use o cinto de segurança, tá? Eu vou ali na esquina, coloca, não dói, e ainda tem aquele negócio que fica apitando. Esse aqui, por exemplo, se acidentou a mais de 40 por hora. Pessoa injetada no veículo está sem cinto de segurança. Então, não tem conversa. Aí, se você está com cinto de segurança, o veículo, ele é projetado para esse cubículo aqui, ó, não se deformar. Resistir aos impactos, a velocidades normais e regulamentares. Então, se você ficar preso aqui, você não é ejetado. Você tem condições de sobreviver. Quem tem filhos? Filhos pequenos. Vão certinho no carro, amarradinho, na cadeirinha, bonitinho, banco de trás, com cinto. Alguma vez saíram sem colocar na cadeirinha? Em alguns momentos, sim. Se tem uma das coisas assim, que pessoalmente me incomoda é visualizar pessoas levando crianças no banco da frente, segurando no colo, ou soltas no banco de trás. Olha para uma criança e vê a complexão física dela. Um nenê de colo. Um nenê de colo não precisa de muita coisa. Qualquer batidinha a 30 km por hora pode desnucar. Simples assim. Quebra a cabecinha e já é. É fácil. Morrer é fácil. Não precisa de muita coisa. Então, cinto de segurança, cadeirinha, façam uso. É um investimento que vale a pena. É proteger a vida dos seus filhos. Ah, ele não gosta de botar. Quem é que manda nessa porra? Não tem não gostar. Amarra e deu. Não tem conversa, não tem negociação. Desde bebê, deixa chorar. Deixa chorar. É pro bem dele. Vai chorar 1, 2, 3, 4 vezes. Mas com 7 anos, não vai mais resmungar, não vai entrar e botar o cinto. E vai cobrar o pai. Vai cobrar o tio, vai cobrar todo mundo. Comportamentos. A gente precisa ter mudança de comportamentos. Pneu, né? Pneu. São motoristas, sabem da importância do bom pneu. Tem a questão do WI. Para quem não tem essa familiaridade, pode ir lá no seu carro, passa o dedo lá que tu vai encontrar uma borrachinha no meio dos sucos. Esse é o nível da questão de borracha, até quando você pode rodar. Quando ele emparelhou, está na hora de trocar. Não espere a PRF te abordar e te pedir gentilmente para fazer a troca dos pneus, porque aí tu vai ter que trocar os pneus, pagar uma multa e pagar um guincho. Sai mais caro. Então, é questão de um item de segurança do seu veículo. Né? Isso aqui, ó, por mais bizarro que pareça, todo santo dia você encontra. Esse é o cara que entra a 100 km por hora, lá nas curvas da morte, lá no 219, achando que vai dar certo. Um dia de chuva. E agora vamos chegar lá no ponto. Vivemos numa região, né, uma região etílica, uma região italiana que gosta de um vinho, uma tacinha meio-dia, uma tacinha até de manhã cedo antes de sair para o serviço. Embriaguez ao volante. A gente tem desde o ano de 2010, 2011, uma mudança legislativa no Brasil que é uma tolerância zero quanto à questão do álcool ao volante. E desde então, muita coisa mudou, muita coisa da cultura mudou, mas muita coisa precisa ser mudada ainda. A gente continua tendo acidentes, geralmente são acidentes graves, com feridos graves e mortes, decorrente da embriaguez ao volante. Então aqui vocês percebem que tem uns dados técnicos
como é que funciona o negócio. No Brasil, não se admite bebê, então o resultado tem que ser 0. Assoprou, tem que dar 0. Por que ali tem um 0 até 004? Porque essa é uma informação técnica do Inmetro. É igual a eleição, é igual às pesquisas de eleição, uma margem para cima, uma margem para menos. Então você também tem uma margenzinha, né, que sempre é desconsiderado 004, que é um aspecto técnico do equipamento. Soprou, deu 005 até 0,33, já temos a infração administrativa, que vai te gerar uma multa do valor de 3 mil, mais pontos na carteira e um processo administrativo de suspensão da tua CNH. Tá? E acima de 0,33, bateu 0,40, qualquer dado, a infração deixa de ser só uma infração administrativa e passa a ser também um crime de trânsito. Prisão em flagrante, delegacia e algema. E aí a brincadeira, além dos 3 mil, eu sempre sugiro ter dinheiro em casa. Para pagar a pensão, só dinheiro vivo. Para pagar a pensão, para pagar a fiança, só dinheiro vivo. Já depender da hora, ninguém tem. Não sei onde é que você vai arrumar 2, 3 mil, porque cidadão de bem não tem isso em casa. Vagabundo tem. Vagabundo, se eu for preso em flagrante, por qualquer outra situação, já vi os caras arrumar 10 mil. 3 horas da Você tem a manhã. reserva. Cidadão de bem não tem. Só que o cidadão de bem, se decidiu beber e encher a cara, tá cometendo um crime de trânsito e vai pra mesma vala. Não tem mais conversa. Aí vamos para as lendas. Vamos para a lenda urbana. Você já deve ter ouvido muita gente falando, o chocolate com álcool, o vinagre da salada, essas coisas. Cara, isso aí não vai afetar o teste. A não ser que eu pegue pelo menos o enxaguante bucal, que tem uma boa concentração de álcool, eu faço o enxaguante bucal agora e assopre. Aí vai dar um resultado absurdo. Dou 5 minutos, faço uma asepsia com água, vai dar 0. Porque o teste, ele pega o álcool que está na tua corrente sanguínea, que já está nos teus pulmões. Você bebeu, passou pelo sistema digestivo, o álcool entra na corrente sanguínea, passa nos pulmões, circula no teu corpo, e é este álcool que vai ser expelido quando você sopra o bafômetro. A gente não afere bafo, assim o ar alveolar. Então não tem como você dizer que foi o vinagre ou foi o chocolatinho com álcool. Isso é balela. Tá? Então, e aí eu vou bater na outra técnica. Muitas vezes a gente bebe no dia anterior, vai para casa, dorme apenas 3, 4 horas e no outro dia, 7 horas da manhã, você é abordado, faz o teste e dá alcoolemia. Por que isso acontece? Destilados, vinho, demoram para sair do teu corpo. E muitas vezes a gente está bebendo, não está tomando água e não está se alimentando. Isso fica agarrado na tua corrente sanguínea. Então a gente tem um dado estatístico que é absurdo o número de infrações por embriaguez 7 horas da manhã aqui na região. Porque as pessoas bebem, não descansam o suficiente e já querem sair dirigindo. Você acha que está numa condição normal. Quando sopra, tu ainda está com efeitos de álcool no sangue. E não adianta dizer, eu dirijo melhor bêbado. Não tem isso comprovado, entendeu? Essa sensação de que você acha que dirige melhor bêbado é uma ilusão. Teu reflexo fica afetado. E aí tu pega o celular. Aí tu briga com a mulher. Ou tu briga com as crianças. Tá atrasado, levanta atrasado para levar elas na escola. Aí vai juntando todos os pequenos fatores, teu reflexo já está diminuído. É uma receita para as coisas acontecerem.
Esse vídeo é muito legal. Se entregaria o seu carro? Se entregaria o seu carro para uma pessoa alcoolizada? Jamais. Mas por que a gente tem o costume de beber e sair dirigindo? Como eu falei, hoje em dia a gente tem várias opções, tem alternativas. A gente tem que parar de ser metido a turrão. É meu carro, vou, dirijo e volto. A gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de ter esse comportamento. A gente tem que mudar, a gente precisa mudar como sociedade. Eu não quero continuar juntando corpo na rodovia. Eu não quero ligar para uma família e informar que o seu filho querido veio a óbito num acidente de trânsito. A gente precisa mudar. E essa mudança começa com cada um dos senhores. Começa comigo. Todo dia que eu levanto de casa e vou pegar o carro para sair do trabalho. A gente tem que fazer essa reflexão. E a gente precisa ir e voltar. É igual no nosso trabalho. Meu trabalho só termina depois que eu chego em casa. A qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. A qualquer momento, a nossa vida pode mudar. E para que isso não aconteça, eu preciso ter responsabilidade sobre minhas ações. E a gente precisa disso. Levar isso para casa. Não é uma palestra dessas que vai mudar a realidade brasileira. Vai mudar a nossa realidade. É o que eu faço, o que você faz e o que a gente vai fazer. Entendeu? Então, diante disso, a gente encerra essa parte aí. Eu fico à disposição para a gente tirar dúvidas agora, a gente conversar. E espero, sinceramente, no fundo do meu coração, que alguma das coisas que eu tenha dito sejam levadas para casa, sejam transmitidas e que algumas pequenas ações mudem. Que a gente possa ter um trânsito mais seguro aqui na região. Porque é para isso que a PRF trabalha. Não é para fazer multa, é para salvar vidas. E salvar vidas é um trabalho que não aparece. Eu não consigo metrificar. As únicas métricas que eu tenho é aquelas que a gente perdeu. Eu não sei quantas eu salvei. Eu gostaria sinceramente de chegar em algum ano e não ter nenhum número. Está tudo zerado. Que aí a gente vai saber que conseguiu ter sucesso. E saiba que a PRF é uma parceira. A gente é uma instituição que se coloca do lado da sociedade para ajudar. E por que eu falo isso? Toda vez que vocês presenciarem algo de errado, liguem, denunciem. De imediato, que a gente vai responder. A gente tem pouca gente para trabalhar, mas os poucos que estão lá são bons. Então a gente vai dar a resposta. Se vê um veículo em zigue-zague, liga, passa a placa, a gente vai trabalhar.
entendeu? Pode tirar de circulação. Então a gente fica à disposição aí dos senhores. Se alguém tiver alguma dúvida. Nenhum. Eu saio com o meu carro, com a minha família, vou ali tomar uma cervejinha sem álcool. Ela diz lá, 0 álcool. É real isso? É real. É real porque eu já testei. É. Se o senhor tomar ela. É ruim, mas. Depois da terceira lá, é capaz de você fazer, tá me dando brilho. Se você esquecer da parte do 0, ali tu consegue, né, mentalmente, tá me animando. Não, mas pode tomar ela tranquilo. É 0 álcool mesmo. Aí você saiu pra jantar à noite. Cara, se você tomou uma tacinha, uma dose, isso aqui, não é isso aqui, isso aqui, uma dosezinha, pelas 19 horas, for abordado lá pelas 23 horas, e você se alimentou, tomou água, pode soprar. Tá tranquilo. Se alimentando depois que tomar. Isso. Quando você está se alimentando, nós estamos falando disso aqui, ó. Ou uma latinha. É uma dose de álcool. Para cada bebida é uma determinada quantidade. Em média, a depender de uma pessoa normal, nós estamos falando de uma pessoa de até 80, 90 quilos, 1 hora e pouco para depurar do seu corpo. Se alimentando. A partir do momento que você bebeu. Mas é isso aqui, ó. Não é a garrafa. E aí tem que ver se está disposto a pagar para ver. Cada corpo responde de uma maneira diferente. Melhor não beber. Não é nem pra Melhor é não fazer beber. esse teste aí. Né? Ou já temos agora no Mercado Livre estão vendendo uns aparelhinhos, já temos junto, né? Já vai testando. Melhor de 3 mil, né? E o pior não é os 3 mil. O pior é que vai ter que achar um motorista. E é dependendo do teu círculo de amizades, meu amigo. O pior que o outro. Desaparece. Onde é que tu vai? Não é nem que desaparece. É que estão todos bêbados também. Na sexta-feira. Na então, sexta-feira, que essa é uma história que eu gosto de contar. Eu, antes de entrar na polícia, em 2000 e... Logo, Chico, tentou a lei. Eu lembro, na época, era casado, saiu, tinha tomado uma bebida e... dobrou a esquina. Foi seca. Tá, recusei e tudo mais. E acha quem? Tu não acha? Tá todo mundo bêbado. Não, tô também bebendo, sexta-feira de tarde, verão. Então tem esse risco. E aí é guincho, né? Se não apresenta o condutor, guincho. E aí fala da recusa, a gente não falou ali. Você tem o direito de recusar o teste. Só que pela legislação, ao momento que você recusa, é uma infração de trânsito. Com o valor da multa de 3 mil. Eu recusei, mas eu estou cambaleando, estou fedendo a cachaça. Aí a gente faz um termo de constatação de embriaguez. Os 2 colegas assinam e a gente pode te levar preso. Então, o soprar ou não soprar não vai interferir em muita coisa. Aí tem o cidadão que bebeu meio-dia, tacinha de vinho e foi abordado de noite. Aí a gente sempre pergunta, quanto você bebeu? Quando o guarda te pergunta isso, é porque ele quer saber. Aí você vai lá e fala, foi meio-dia. Se for verdade, sopra. Sopra porque vai dar 0. Não tenho dúvidas disso. Agora, se você mentiu e faz 1 hora que bebeu, vai acusar. E aí qual é o risco quando vai soprar? É se vai ser só uma infração administrativa ou vamos ter um crime junto. Em situação de crime é delegacia. E a delegacia vai ter que pagar uma fiança. Geralmente ela não bate de 1.500. E se chegar na delegacia e o delegado não tiver lá para estipular a fiança, tu vai dormir ali. Dorme ali. E se não tiver os 1.500 em pés em casa, vai dormir ali. E é o piso frio. E vai dormir com os demais. Que eu acho que essa é a pior parte. Você nunca cometeu nada, teve um deslize num determinado dia, e vai ficar numa cela de 1,5 por 1,5.
onde as necessidades são feitas ali, com noiado, cara que se envolve com tráfico, cara que se envolve com outras atividades, e aí vai ter essa belíssima experiência. Vale a pena? Não vale, né, senhores? Como sei que em algum momento a gente vai cometer o erro e vai fazer isso. Mas vamos tentar se policiar ao máximo para que isso não aconteça. Diminuir a incidência de risco. Para não passar por uma experiência dessas. Não vale a pena levar isso. Então, senhores, vou deixar os senhores à vontade. Assim eu me despeço. Me coloco à disposição, com toda a instituição. Nosso telefone de emergência 191. Alguns dos senhores devem ter o nosso outro telefone de emergência, que é o celular lá. E a qualquer necessidade da rodovia, nos ligue. Nos ligue, nos passe informações com clareza, placa, cor, veículo. E a gente vai dar a resposta necessária. Tá? Obrigado pela atenção e até uma próxima. Cadê o café? Cadê o café? Pessoal, quero agradecer em nome da Transportes Biano, do Vetorato, né, para abrilhantar nossa CIPAT e entregar uma bebida. Eu não consumi agora, tá? Depois de levar pra casa. Essa leva pra jantar. Até ficou vermelho agora. Com responsabilidade. Eu gosto dessa brincadeira porque a nossa região é isso. Nossa região é isso. Que coisa linda que é. Eu não sou natural daqui, mas já falo da nossa. Eu cheguei em dezembro de 2017 e não quero sair daqui. É uma região acolhedora, uma região linda. Para quem roda o Brasil, conhece outros lugares, sabe o quão bom é viver aqui. Então a gente tem que trabalhar para cada vez melhorar isso. A gente tem uma rodovia segura, um índice de criminalidade baixíssimo. Porque, cara, é um paraíso, a gente vive num paraíso. Que continue assim e que a gente mude o nosso comportamento para cada vez melhorar ainda mais. E obrigado mesmo e sempre à disposição. Dessa vez mandaram menos simpático. Os demais são mais carismáticos. Convido a todos também, inclusive o Vetorato, se quiser, né? Gostar um café conosco. Com certeza. Temos comes e bebes ali. Fiquem à vontade. As fotos, querem tirar? Não? Ou vamos pra registrar de hoje com ele, né? Então tá. Claro. Como é que eu vou justificar depois para apresentar lá? Posso ficar de... Pode, a gente pediu. Ficar de pouco que eu falo. Vamos, guria. Já quer tirar? Não quer sair na frente? Vocês estão tudo com medo de sair perto do polícia, estão muito pra cá. Depois a gente troca. Já aqui. X. Ai, Momento tenso.